Mas a noção de continente, a própria ideia de continente não veio da Ásia, veio da Grécia. Veio da Grécia. Qual a diferença? Ora, a Ásia é muito grande, é um território imenso, com populações gigantescas, certo? Mais difícil viajar para fora da Ásia. A Europa é pequenininha, toda recortada, cheia de mares interiores, penínsulas, não é isso? Ou seja, é um espaço pequeno, apertado, logo você chega nos limites desse espaço. Portanto, há um convite para ir além dele. Certo? O que tem além desse espaço? Os portugueses, quando chegavam no Atlântico, eles olhavam, o que eles viam? Uma película branca. Uma película branca. Em Portugal, você olha para o Atlântico, tem uma neblina muito espessa. Você não consegue enxergar sequer o mar. Então é como se uma cortina, um lençol, né, cobrisse os olhos. E só os muito corajosos é que se aventuravam para furar essa neblina e procurar o que havia do outro lado, mais para lá. Pois bem, pessoal, eu acho que hoje nós estamos numa situação parecida com a dos portugueses. Ou seja, nós também temos um véu branco nos nossos olhos, nos impedindo de enxergar o mundo como ele é. Porque a imagem que vocês têm do mundo hoje é uma imagem falsa, que é esta que eu fiz aqui, do mundo branco. Esta é a imagem da globalização. Um só mundo. A globalização diz que nós vivemos todos num mundo só. O mundo é uma coisa só. Que a Terra está unificada. Que o espaço está globalizado. Tudo funciona num único sistema. Tudo está interligado. O mundo é uma coisa só. Todo mundo gosta das mesmas coisas. Não há mais diferença entre os povos e as civilizações. No mundo não há mais diferenças. Tudo está igualizado. Todos gostam das mesmas coisas. Como, por exemplo, fica vendo o celular. Tudo bem. Só estou comentando. Isto é um mundo globalizado. É o mundo das interconexões. É um mundo que parece que está unificado, porque todo mundo tem um celular. Se eu aqui, o chinês do interior, o norte-americano de Nova York, se todos estamos conectados com o mesmo celular, então estamos no mundo unificado. É esse mundo. Um mundo sem diferenças. Um mundo só. Onde não há mais diferenças culturais, diferenças de civilização. Todos devem aprender inglês, a única língua civilizada do mundo. O computador é universal. O hambúrguer e a Coca-Cola também. Mas basta eu fazer uma perguntinha para vocês, e essa imagem falsa de um mundo unificado, globalizado, sem diferenças, vai desaparecer. Basta que eu pergunte para vocês: existem diferenças entre ricos e pobres? Todo mundo tem o mesmo padrão de vida, todo mundo ganha a mesma coisa, todo mundo consegue o que quer, todo mundo tem a mesma facilidade para encontrar emprego e ganhar bem, todo mundo pode consumir qualquer produto que tenha desejo? Não. Bem, então aquele mundo
unificado, globalizado, americanizado, já não é tão uniforme quanto parecia com o véu branco do mundo globalizado. Então é mentira o mundo só. É mentira. Mesmo quando se diz que não, mas o planeta é uma coisa só, o meio ambiente é uma coisa só, mesmo nesse caso, é simples. Porque as grandes potências responsáveis pela poluição do mundo não querem diminuir a poluição que produzem. Não é isso? Os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto de redução da emissão de gases. Engraçado, a potência mais importante, mais industrializada, mais rica, não é? E que mais divulga o medo, o pânico do aquecimento global. Essa semana vocês viram, Nova York inundada. Aquecimento global ou um fenômeno natural? Esse é um assunto do professor de geografia. Certo? Esse é o debate. Não é verdade? Mas se houve aquecimento global, quem são os maiores responsáveis pelo aquecimento global? É igual à responsabilidade da humanidade toda pelo aquecimento global? Não. Os países pobres, agrários, obviamente, poluem muito pouco. O que polui é a industrialização. Quanto mais industrializado, mais poluidor. Ora, 80% da eletricidade dos Estados Unidos vem da queima-ligadão. Certo? O país que mais polui o planeta são os Estados Unidos. Ora, se eles estão tão preocupados com o derretimento do Ártico, já que vai inundar Nova York, então que comecem a diminuir o uso do automóvel e a poluição que eles fazem. Mas não. Ao contrário, os americanos difundem o modo de vida americano, que é baseado no automóvel. Então, todo mundo quer ter um automóvel. Quem quer? Mas cada vez maior. Não é só um automóvel. Cada vez maior. Se tem um menor, tem um maior. Carros blindados, né? Inclusive. Né? Cada vez maiores. Esse é o padrão americano. Aquelas rodas gigantes, carro blindado, filho de fumê. É isso. Padrão americano. Quanto custa? Quanto polui? Tem 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Não é verdade? E eles têm 300 milhões de automóveis. Um por pessoa. Esse é o padrão de... Bom, mas aí os chineses também querem ter um automóvel por pessoa. Quantos são os chineses? 1 bilhão e 400? 1 bilhão e 400. Não é? Bom, mas os indianos também querem. Os indianos já são 1 bilhão e 200. Quantos automóveis ainda faltam? É isso, então, o futuro? Esse é o futuro do mundo? E, obviamente, a poluição. Verdade? Mas será que todos terão a mesma condição econômica para comprar o mesmo tipo de carro? Não. Pois bem, então, mais uma pergunta que eu faço a vocês. Se é mentira que o mundo é unificado em uma coisa só, tudo igualzinho, certo? Se há diferenças entre ricos e pobres, eu pergunto a vocês, há mais pobres ou há mais ricos? Tá bom. Portanto, eu posso dizer que o mundo não é unificado em uma coisa só, e que existem dois mundos. Um menor, onde está a elite do mundo, e um outro maior, onde estão as grandes massas do mundo. Ok? Bom, mas agora eu vou fazer uma
Se eu tentar geografizar isso, puser no mapa, o que eu vou conseguir obter? Eu vou obter uma divisão norte e sul. Uma divisão norte e sul. Certo? E se além disso, eu lembrar que a relação entre os países não é só dinheiro que conta, porque os países também têm forças armadas. Isso conta, tá certo? Um país que é forte militarmente, conta, mesmo que não seja tão rico. A China, por exemplo, não é? Todo mundo sabe que a China hoje já é o segundo produto interno bruto do mundo. Mas, em termos de renda per capita, está muito atrás ainda dos Estados Unidos. A China ainda é um país pobre. Há pelo menos 800 milhões de chineses ainda em condição social bem precária. Ora, isso não invalida o fato de que a China seja uma grande potência mundial. Vocês concordam? Veja, segundo PIB do mundo, potência nuclear, tem armas nucleares, tem foguetes nucleares, que podem até atingir os Estados Unidos. Não no número que os Estados Unidos têm, mas eles têm. Então é uma potência militar que está crescendo, é o maior exército do mundo, todo mundo sabe disso. Não é? Então é uma potência econômica, é uma potência militar, é um grande território, maior até que o Brasil, vocês sabem, né? E tem assento no Conselho de Segurança da ONU também. De modo que a China é uma grande potência mundial. Ok? Desse ponto de vista, pessoal, uma grande novidade para vocês em relação aos mapas que vocês estão acostumados a ver nos livros de geografia. Geralmente, porque demora muito para o livro de geografia se atualizar, vocês vão ver que os livros de geografia põem a China no sul e a Austrália no norte. Vocês já viram isso? Chamou a atenção de vocês aquela coisa esquisita de que a Austrália puxa aqui, puxa lá para cima? A Austrália não é do norte. Não é verdade? A Austrália não é um país do norte. Mas nos livros de geografia aparece como se fosse um país do norte. Por quê? Porque eles usam a ideia da renda per capita. Não, mas é rico. Tá bom, é rico. Mas quantos habitantes tem a Austrália? Vocês sabem? Alguém sabe? Tem uma ideia? Quem quer chutar? Quantos habitantes tem a Austrália? Alguém tem essa informação aproximada? A Austrália é um país grande, vocês concordam? Ela não é tão menor que o Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Austrália tem 7,6, 1 milhão a menos. No entanto, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Austrália tem 20. Certo? Tem 10 brasileiros para cada australiano. Isso muda muito a posição do Brasil e da Austrália no mundo. Porque nós temos muita gente. Certo? Nós temos uma juventude numerosa. Né? Então, o Brasil, desse ponto de vista, ele está bem para o futuro. Por quê? Porque o Brasil tem espaço de reserva, Amazônia, a CPS, a expansão, e tem juventude. Duvido que vocês encontrem um país do mundo que tenha espaço de reserva de juventude ao mesmo tempo que tem o Brasil. Não tem. Então, pessoal, só se a gente fizer muita besteira política, que é sempre um risco, o Brasil não ir bem nos próximos anos. Pela geografia
Nós temos tudo para dar certo. Temos tudo para dar certo. Mas para não errar, precisa saber onde nós estamos. Onde o Brasil está? Onde está localizado o Brasil? E a partir daí, quais são nossos interesses? Se não souber fazer isso, sambou. Sambou. De Collor, em 1992, já vamos ter que falar, né? De Collor, ele foi eleito prometendo levar o Brasil para o primeiro mundo. Ele dizia isso. O Lula vai deixar o Brasil no terceiro mundo. Eu, Collor, vou levar o Brasil para o primeiro mundo. Isso que eu falo. Certo? Legal. Mas o que aconteceu? Não foi possível. Não foi possível isso. E na verdade o Brasil não sabe direito onde está. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Qual é a posição do Brasil? Onde o Brasil está realmente situado? Cara, a gente precisa saber melhor isso. Entender melhor isso. Bom, então chegamos a uma conclusão de que, na verdade, são dois universos diferentes que nós temos aqui. Certo? Posso colocar aqui? Pode. Pode colocar. Mas são dois universos diferentes. Eu vou aproveitar já então o mapa mundi mesmo e vou ser mais preciso. Onde é que está o corte e por quê? E por que eu digo então? Vejam, aqui no norte, pessoal, aqui no norte, estão todas as grandes potências do mundo. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China e o Japão. Ok? Então, a coisa mais fácil do mundo, olha aqui, na minha mão. Os Estados Unidos, mais separados, afastados do hemisfério ocidental. Ok? Os Estados Unidos, União Europeia, certo? Rússia, China, Japão. Certo? 5 potências do norte. No sul não tem nenhuma potência. No sul não tem nenhuma potência. Certo? Nenhuma potência mundial. A partir do México para baixo, do sul, a maior potência é o Brasil. Mas o Brasil não tem assento do Conselho de Segurança da ONU, não é uma potência militar, não é uma potência industrial, tecnológica. É uma potência em potência. Mas não é uma potência. E sobretudo não é uma potência porque desprezamos o aspecto da potência militar. A gente não cuida disso de termos sido uma ditadura. Ao sul, nenhum país é potência mundial. Nenhum país. Nem o Brasil, que é o maior aqui, nem a África do Sul, que é o maior da África. No mundo árabe, os maiores países são o Irã e a Turquia, com 70 milhões de habitantes, 75 milhões de habitantes cada um, bem menores do que o Brasil, tá certo? São potências médias, não são grandes potências. Não é? Aqui no Sudeste Asiático são pequenos países, e olha aqui a Austrália que eu falei, mesmo grande, não é? Tem uma população muito rarefeita, é um país fraco. Por isso, no norte estão as potências, no sul estão os países mais fracos. Os dois maiores países do hemisfério sul, claramente, facilmente perceptíveis, o Brasil e a Índia. Certo? O Brasil e a Índia. E o Brasil e a Índia juntos podem ser uma grande potência. O Brasil sozinho,
Certo? A Índia é uma potência nuclear. Certo? Como o Brasil é um país também com uma grande biodiversidade, certo? Tem os mesmos problemas do Brasil, ou seja, uma sociedade que integra, mas ao mesmo tempo divide, ou seja, o Brasil mistura tudo, mas ao mesmo tempo separa em classes sociais. As raças se misturam, os grupos étnicos se misturam, mas socialmente há uma tendência a separar. No caso indiano, eles também se misturam, mas eles também são divididos socialmente pelas castas indianas. Então é um país também de grande desigualdade social como o Brasil. Né? E que tem um grande potencial também como o Brasil. Uma grande juventude, um país que quer crescer e tem ainda potencial para crescer. Né? De modo que o que eu estou defendendo, pessoal, é uma ideia de que o Brasil, mais a Índia, mais a África do Sul e mais a Austrália se unam formando o que eu chamo de bloco meridional. Né? Ou seja, os países do Sul, o hemisfério norte é chamado hemisfério setentrional. Tá certo? Vocês sabem por que esse nome, setentrional? É porque em setembro os ventos que vêm do Ártico são muito fortes. Esse que deu esse episódio agora é parte dos ventos setentrionais que deu esse furacão Sandy aí, tá certo? Então isso é o setentrião, ou seja, é a área que tem os ventos frios do Ártico. E nós aqui no Sul, nós somos meridionais. Meridiano, né? Os meridianos, ou seja, os países do meio-dia, né? Do sol. Porque isso nasceu a partir da visão dos europeus. Os europeus olhavam para o céu e eles enxergavam uma estrela polar. Portanto, eles tinham orientação. Orientados pela estrela polar, eles puderam se movimentar pelo mundo todo. É por isso que, na verdade, o sul foi invadido pelo norte. Foram os homens do norte que percorreram primeiro todo o norte, orientados pela estrela polar. Nós aqui no sul, quando nós olhamos o céu, o que nós enxergamos? Cruzeiro do Sul. Não é? Mas o Cruzeiro do Sul são simples, não é uma só, uma única direção. Na verdade, e os povos do Sul permaneceram afastados uns dos outros, porque os oceanos separaram os povos do Sul. Ao passo que no Norte não, mais compacto. Mais compacto. Então o que eu digo? Nós temos um Norte frio, densamente povoado, muito próximo um do outro, com 5 potências mundiais. Não é estranho que seja justamente no norte que estejam sempre ocorrendo os grandes conflitos mundiais. Oi. E nós aqui no sul estamos muito afastados uns dos outros. Portanto, não temos grandes coalizões entre os povos do sul. Certo? Não estamos disputando o poder mundial. Ao contrário. E famosa regra de que os fracos têm que se unir, porque só a união faz a força. Então, primeiro, precisa ter consciência da sua própria debilidade e da sua própria força, porque é a partir dela que nós vamos encontrar o caminho da união, o caminho da unidade. E só a união é capaz de libertar o homem.
Porque se ele permanecer individualizado, só com ele mesmo, ele é escravo. Ele é escravo desse mundo globalizado que quer ver o indivíduo apenas como um consumidor. Por isso, não se ofenda que eu tenha feito a menção ao aparelho, é apenas para mostrar que é preciso tomarmos cuidado para o que está em marcha. O que está em marcha, e vocês estão sentindo na pele, porque ontem teve um episódio gravíssimo aqui, o que está em marcha é muito grave. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser arrastados, a humanidade toda vai ser arrastada por uma guerra mundial. O mundo já viveu 2 guerras mundiais no século XX e graças a Deus o Brasil estava bem longe de onde ocorreram as guerras. Se tiver uma 3ª guerra mundial, onde vai começar? Vamos ouvir, vocês são muito tímidos. Onde? Oi, peraí, um de cada vez. Fala, pessoal. Se estourar uma guerra mundial, onde vai começar? Nos Estados Unidos? Na Europa? Vocês não estão vendo o noticiário, gente. Vocês não estão assistindo televisão. E o Oriente Médio? Vocês não estão vendo o Oriente Médio pegando fogo? Pessoal, vamos se ligar, pessoal. Oriente Médio, todo dia tem guerra lá, gente. Vocês não veem a noticiário? Oriente Médio, mundo árabe. Quem é o inimigo número 1 dos americanos? Não são os árabes? O Bin Laden não é o inimigo número 1 da América? Não sei o quê, os fanáticos. Gente, vamos se ligar. É lá. Se vai estourar alguma coisa, é lá. Afeganistão, Irã, Iraque, é aqui. A bagunça está aqui. A Síria está em guerra civil. Tá certo? A Síria que está aqui está em guerra civil. É toda esta zona que está em choque. Toda essa zona que está em choque. Por que está em choque? Porque os americanos, com seus 300 milhões de automóveis, precisam de comidinha para o automóvel. Tá certo? E o automóvel come o quê? Gosta do quê? De gasolina. Gasolina vem do petróleo. Os Estados Unidos não têm mais petróleo. Então, quem tem petróleo? Tá... Por uma estranha coincidência, os fanáticos muçulmanos, embaixo dos pés deles está cheio de petróleo. Eles viraram fanáticos porque tem petróleo? Ou eles têm petróleo porque são fanáticos? Não faz sentido. Não. Eles viraram fanáticos porque eles têm o petróleo. E os americanos impedem que eles usem o petróleo deles para eles mesmos. Na medida em que eles não podem usar o próprio petróleo para o seu desenvolvimento, não há outra alternativa a não ser ir à luta. Ou a luta ou a submissão. É uma escolha. Nós aqui temos a sorte de não estarmos sendo colocados diante dessa escolha tão dramática. Uma sorte. É uma sorte. Mas o que está acontecendo na Síria não é tão diferente do que está acontecendo aqui. Termino por aqui, justamente fazendo a relação de uma coisa e outra, porque se existe alguma validez na ideia inicial de que o mundo está unificado, é porque o que acontece aqui repercute ali. O que acontece acolá, eu fico sabendo mais lá na frente. Mas não é verdade que o mundo seja uma coisa uniforme. E é por isso mesmo que é importante saber geografia, para entender as diferenças do mundo e sabermos nos localizar nele. Era isso que eu queria para vocês. Muito obrigado. Pessoal.
para explicar a vocês a disciplina chamada geografia. E eu esqueci de dizer que ele entrou na geopolítica aí, vocês perceberam? E ele é um dos grandes estrategistas geopolíticos brasileiros. Então, ele tem um livro também chamado Fronteiras e Nações, né? O professor André desenha fronteiras, desenha mapas. O patrono nosso é o nosso querido Barão do Rio Branco, desenhou todo o oeste do Brasil, né? O Acre. Então, pessoal, vamos fazer o debate agora, começar pelos nossos colegas, né, professor? A professora quer fazer alguma pergunta? Não, então os professores, nossos colegas, podem fazer. O Paulo quer mais dar, né? Paulo, fala aí. Faz uma pergunta. Ó, pessoal, 3 minutos cada um para agilizar. Gente, na verdade, a geopolítica que o professor veio falar, ele tem tudo a ver com a história. Na verdade, nós caminhamos juntos nesse processo evolutório, né? E muitas das coisas que ele falou, eu já passei, nós já discutimos sobre a próxima terceira guerra que virá, seja atômica devido ao Irã, Iraque, com todas as suas confluências, etc. A gente falou sobre industrialização, nós falamos sobre o imperialismo, porque está tudo dentro desse processo, ele não se desfez, essa intenção essa questão do eurocentrismo, ela faz parte disso, de toda essa construção imperial. Tá? Nós falamos sobre poluição e industrialização, tá? E essa poluição ela se faz aqui, que é feito toda a poluição dos Estados Unidos, ela não afeta apenas os Estados Unidos, mas todo o planeta. Nós somos lembra quando ele falou sobre a Terra Una, Pangeia, que eu já tinha falado sobre isso. Então, a partir do momento que esses continentes se dividiram, né, os interesses e as justificativas, elas são as mesmas desde o início do século XIV, etc. Então, a gente tem os temas atuais hoje é reflexo de tudo que nós construímos e produzimos. Tá? As políticas públicas, as questões sociais, as guerras, por exemplo, toda a influência da América Latina e dos países europeus, norte e sul, ele está envolvido nesse contexto de política. Nós trabalhamos sobre política no sentido da palavra, né? Então, ele fez um papel muito bom, parabéns mesmo, e o bom de tudo é que nós falamos que vocês estão dentro desse processo, o conhecimento pelo qual a gente já conversou, né? Sobre bombas atômicas, sobre enérgica derivada, sobre os movimentos sociais, né? Então, e outra coisa que eu queria falar era que eu tinha feito em relação ao chamado BRICS, né? Que é o país, Brasil, Rússia e Índia, que são os países que estão separados entre si sobre potências, e sobre a questão da questão de potência em relação à população e como esses países pequenos que procuram ser uma grande potência. Lembra quando nós falamos sobre chantagens atômicas? O Irã era um exemplo disso, por ele não ter um grande território, mas que ele brigava. Ele hoje é considerado inimigo da humanidade devido àquelas questões de acordos de não proliferação de bomba atômica, e por isso que ele é considerado essas questões ali. Então, na verdade, o senhor veio a complementar esse conhecimento nosso. Isso aí a gente está é observar. Geografia e História são as duas disciplinas mais importantes. Desculpa falar isso porque parece há uma ideia errada que passa pelo seguinte, que é matemática e português que é importante. E a política educacional está aumentando cada vez mais o horário de português e matemática no mundo de História e Geografia. Aí eu pergunto, se você não tem nenhuma ideia na cabeça, como é que você vai escrever direito? Não adianta você saber gramática, você precisa saber o que escrever. Ora, o que dá repertório para você escrever? História e Geografia. Na Suíça, não tem português e matemática.
sabia? É o contrário. Só tem história, geografia e ciências. E a língua e a matemática são aprendidas no exercício das matérias. Entendeu? Então, na medida que você escreve sobre geografia, escreve sobre história, você aprende português, é óbvio. Agora, aqui é o contrário. É só português sem história e geografia. Então, você está aprendendo isso que você O professor Rudney vai fazer uma questão. Quero falar sobre a pergunta sobre geografia da América Latina. Eu acho que é importante a gente mostrar. Muito bem. Eu gostaria de saber, a formação da América Latina, como que ela se deu de forma geográfica. E como ela está hoje. Muito boa questão. Você acha que ela está correta ou ela tem que ter alguma visão aí? Muito boa questão. Olha, pessoal, nós estamos vivendo hoje um momento no Brasil assim. Somos América Latina ou América do Sul? Tem uma discussão, não é? Muita gente acha assim, não, vamos ficar só na América do Sul, tá bom, é suficiente. Por quê? Porque justamente o pessoal diz assim, olha, América do Sul, Unasul, Mercosul, vamos ficar por aqui. Aqui só tá bom. Por quê? Porque daqui do Canal do Panamá para o norte, está muito perto dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos não tem jeito, é isso que o pessoal diz. Só que pera um pouquinho, o México, Cuba, os países da América Central, do Caribe, e inclusive o Quebec, que todo mundo esquece, são todos latino-americanos. Então nós somos, além de brasileiros e sul-americanos, latino-americanos, não há contradição. Então o que eu penso é o seguinte, o Brasil não deve abrir mão da ideia da América Latina, devemos cultivar um sentimento de fraternidade latino-americana. Nós somos muito parecidos. A sociedade mexicana e a brasileira, por exemplo, tem uma enorme identidade. E estamos todos com um destino comum. O futuro de toda essa região é o mesmo. Ou todos vamos conseguir nos afastar um pouco da influência americana e criar uma civilização nova, latino-americana, ou todos vamos mergulhar na condição de colônia. Essa que é a verdade. Né? De modo que a questão latino-americana hoje é uma questão chave, e eu vou encerrar, professor, infelizmente eu sou obrigado a mencionar essa questão tão polêmica, porque ela é essencialmente latino-americana. Eu me refiro ao fato de que, por conta do preconceito dos americanos contra os latino-americanos, eles desencadearam uma guerra às drogas. Essa guerra às drogas é uma política americana que está ensanguentando a América Latina. No México já são mais de 30 mil mortos na guerra contra o narcotráfico. Na Colômbia, a sociedade colombiana está destruída há décadas pela guerra ao narcotráfico. E aqui nós estamos assistindo exatamente a mesma coisa, com essas consequências lamentáveis da guerra ao narcotráfico. O que ninguém diz é por que a maconha se tornou ilegal e por que se tornou um crime fumar maconha. Isso ninguém diz. E, no entanto, a verdade vai ter que aparecer, porque a maconha se tornou proibida por uma exigência americana em 1961. E por que os americanos exigiram que a maconha fosse proibida? Porque a maconha combatia indústrias muito poderosas que dominavam os Estados Unidos. O cigarro, a indústria de bebidas, a indústria têxtil, a indústria do petróleo. A planta cânhamo era uma fibra que permite extrair diesel, fibras para roupas, certo? Papel e celulose, é isso. O hábito recreativo elimina o excesso de uso de todas as outras drogas.
exatamente pelo fato de que esta droga era a droga dos mexicanos nos Estados Unidos, nos anos 20, os mexicanos que iam trabalhar nos Estados Unidos, nas plantações de laranja, principalmente, fumavam a erva del diablo, e tinham muita resistência ao sol. Os americanos, anglo-saxônicos, grandões, fumavam Marlboro, a terra de Marlboro. Não resistiam ao sol. Trabalhavam menos. Eram menos produtivos do que os mexicaninhos baixinhos, pequenininhos, que resistiam com sua marihuanita a jornadas longas de trabalho debaixo do sol. Os americanos loiões falaram: isso é coisa do diabo. É verdade. É verdade. Essa é a origem desse estigma da marihuana como erva do diabo. No caso brasileiro, os escravos tinham dois fumos: o pito de pango e o tabaco. O tabaco para a elite, os charutos, baianos, a Casa Grande fumava o tabaco. O pito de pango, ou seja, a senzala, a macanha, nome angolano da erva. Enquanto tudo permaneceu na senzala, tudo bem. Mas quando os filhos da Casa Grande experimentaram e gostaram, aí a classe média entrou em pânico. Por quê? Porque é uma droga africana, não é uma droga europeia. O álcool, o vinho, o uísque, tudo bem. Se você vai no happy hour tomar um uísque com os amigos, legal, chique, bacana. Mas se você vai para a turminha fumar um no fim do dia do trabalho, paulada fica sentada. Essa é a diferença. Tá certo? Portanto, é um preconceito do norte pelo sul. Você não acha que tem que liberar a maconha ou não? Só a maconha. Só a maconha. Está errado. As duas coisas que estão rolando estão erradas. O meu ponto de vista está errado do jeito que o pessoal está falando. O pessoal fala assim: vamos legalizar as drogas. Não, as drogas não. As drogas não. Quem conheceu, como eu conheci, o que o crack é capaz de fazer, não. As drogas não. Só a maconha. Fernando Gabeira que diga, né? Fernando Gabeira que diga. Na primeira aula, no primeiro bloco, a gente já iniciou essa conversa e falamos muito em relação ao primeiro bloco. E a gente tocou nesse assunto hoje mesmo, por incrível que pareça, e a gente falou sobre essas questões, até os grandes artistas que usaram, aproveitaram e fizeram as obras a partir disso. E tinha também tinha também uma conotação do porquê do não uso das drogas, primeiro pela história que o professor falou, mas principalmente pela questão que o governo não sabia administrar, não tinha um valor, não tinha como organizar, o governo não tinha como receber esse subsídio, como o cigarro, como a bebida, etc. Então, teve um histórico. Vamos lá, vamos falar então, terminar esse papo, vamos começar sobre a questão da graduação, das faculdades, quem quiser falar sobre o trabalho, etc. Complementando bem, a prova do Enem, a redação desse ano, por exemplo, o tema falou sobre essas questões e o tema do Enem, eu comentei sobre, na outra sala hoje também, sobre as grandes migrações para o Brasil no século XXI, né, devido às grandes crises na Europa, a vida, e eu já falei em todas as salas sobre isso, né, que os jovens que estão bem formados na Europa, com toda a sua construção educadora lá na Europa, eles estão sem emprego, não tem para onde ir.
e a vinda deles para o Brasil é um grande problema para nós, para vocês, enquanto adolescentes, nas suas formações. Então, nós também trabalhamos essa questão. Só um pouquinho, sobre o caso do Paulo aí, Oi? Só um pouquinho, o caso do Paulo aí, hoje lá na escola, porque esse assunto, e a conclusão que a gente chegou entre os alunos lá que é, os alunos brasileiros, eles precisam se dedicar mais, eles precisam tomar frente de trabalho desses estrangeiros, porque senão o nosso país, os brasileiros vão receber isso aqui, os estrangeiros vão receber milhões, porque eles mais bem preparado, está pegando o emprego de nosso aqui. E se vocês não se conscientizar que vocês precisam tocar para frente, precisam estudar mais, vocês não vão chegar ao patamar desse pessoal. Vem engenheiro, arquiteto, pessoal que mexe com petróleo, e eles concordaram comigo. Eles precisam estar mais sim. Isso. Então, isso aí a gente trabalha bastante. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. É assim, essa vai era Tudo junto. Ó, presta atenção na minha resposta. Uma palavra que você aprender a ler, mano. Ó, então, sim, o que acontece, né, que justamente, geologicamente, tudo foi unificado na Pangeia, né, pré-histórica, os movimentos tectônicos, quer dizer, permanentemente, o magma de dentro força querer vir para a superfície, permanentemente. De vez em quando na forma de vulcões, de vez em quando na forma de grandes terremotos. E permanentemente através do deslocamento das placas continentais. Isso é permanente. Então nós estamos nos afastando da África e pelo movimento de rotação, a tendência é tudo juntar de novo aqui no Noroeste. Então, por exemplo, o movimento que a América do Sul está fazendo é esse. Então, por isso que ela empacota com a placa que está aqui, então tem terremoto aqui. Professor André, mais alguma pergunta? Pois não. Mas ele falou assim que a gente precisa usar mais, mas para estudar tem que ter pelo menos professor na escola e mais aula. Tá certo também. Mas aí você tem que Pessoal, só um minutinho. Palestra, como funciona debate? Um fala, o outro ouve, senão não vai dar para ninguém entender. Tem que perguntar pra ele. Já terminou? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Pois não, ó, pessoal, a colega aqui. Vamos dar uma Pode falar mais. Se precisa de um nível de inteligência para o vestibular, para fazer Enem, porque eu conheço muita gente que é capaz, fala que não conseguiu, porque estava muito difícil e tal, e fala, é capaz também, fala que conseguiu, mas continua falando que estava muito difícil mesmo. Precisa de um nível de inteligência. Olha, vou dizer para vocês uma coisa. Eu vim da escola pública, certo? Meus colegas e todos esses professores que têm vindo aqui, todos nós fizemos escola pública, não é? E todos nós estudamos para entrar na universidade pública. Então, o primeiro mito que vocês precisam derrubar é absolutamente mentirosa a ideia de que o aluno da escola pública não tem condições de entrar na USP. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é ideologia. Isso é aquela capa preta ou branca de cegar os olhos, porque obviamente isto é para que os cursinhos ganhem dinheiro, as escolas privadas ganhem dinheiro. Então o que acontece é o seguinte, e aí ela lembrou uma questão importante. Ah, mas precisa ter professor. Aí é uma questão séria, porque o Estado não está cuidando da escola como deveria, não está fazendo o vestibular como deveria. Vocês querem ver por que vocês têm medo de entrar no vestibular da USP? É porque ele é unificado. Então vocês têm que fazer todas as disciplinas. Se alguém gosta de história e geografia, mas não vai muito bem em matemática, precisa de aula de reforço de matemática, se não tirar zero não vai passar. Fica com medo, aí, pô, mas preciso pagar a escola.